Shalom, amigos! Essa semana nós temos a porção Shelah Lechá. É a porção no livro de Números, que em hebraico é Bamidbar, que começa no capítulo 13 e vai até o final do capítulo 15. Nessa porção, no final do capítulo 15, nós temos no verso 38 o mandamento para fazer as franjas, ou tzitzi, que devem ter um fio azul e elas devem servir para fazer lembrar do mandamento. E este mandamento de fazer franjas para não esquecer ou se descuidar do mandamento de Yod He Vav He, ele vem logo após a história de um indivíduo. Eu vou começar a ler do verso 29, porque esse mandamento das franjas, do tzitzi, ele vem em seguida a uma quebra do Shabat por um homem que resolveu apanhar lenha no Shabat. E a Torá, no verso 29 de Bamidbar, de Números, diz assim: tereis uma única Torá para aquele que pecar por ignorância, tanto para o nascido entre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que peregrina entre eles. Mas a alma que fizer alguma coisa com presunção, ou seja, um pecado voluntário, quer seja dos nativos da terra ou de um estrangeiro, fará ofensa a Yod He Vav He, e essa alma será destruída do meio do seu povo. Ou seja, ela vai ser eliminada, né? Não quer dizer que alguém vai matar, mas quer dizer que a sentença será uma sentença de morte, executada pelo próprio Yod He Vav He. Essa alma será totalmente destruída porque desprezou a palavra de Yod He Vav He e transgrediu o seu mandamento, e a sua iniquidade será sobre ela, ou seja, sobre esta pessoa, esta alma, Nefesh. E enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem que apanhava lenha no dia de Shabat. E aqueles que o encontraram apanhando lenha o trouxeram a Moshe e a Arão e a toda a congregação, e o puseram sob guarda, porque não estava declarado o que se devia fazer com ele. E Yod He Vav He disse a Moshe: certamente este homem morrerá. Toda a congregação o apedrejará fora do acampamento. E toda a congregação o levou para fora do acampamento e o apedrejou, e ele morreu, como Yod He Vav He ordenara a Moshe. Essa história aqui traz um certo não entendimento por parte de muitos, né? E muita gente tem a sua justiça própria muito atiçada nessa história, porque a pessoa pensa: poxa, só porque ele foi apanhar lenha no Shabat, que mal há, que coisa seria isso? E na verdade, nós devemos pensar que aqui eles tinham acabado de receber as instruções, e quando você tem uma instrução que ela é quebrada em seguida, ela perde a sua autoridade se nada ocorrer. É igual uma regra penal que não tem uma pena instituída, né? Acaba não sendo uma coisa que as pessoas respeitam. E aqui, Yod He Vav He, ele ordenou uma sentença de morte, porque era importante que as pessoas entendessem que isto geraria morte, mesmo que não fosse imediatamente, né? Aqueles que escolhem ser filhos e amam a Yod He Vav He são aqueles que o obedecem, porque amar a Deus é obedecê-lo. Está lá em João 14:15. Então, se você não ama a Deus e você não obedece a Deus, você de forma alguma estará entre os remidos, você passará pela segunda morte de qualquer maneira. A questão é só o quando, não o ser. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje uma história aqui que
demonstra como os nossos irmãos da casa de Judá, eles buscam olhar para a Torá e para as suas narrativas de vários ângulos diferentes, inclusive buscando pistas e olhando o contrário daquilo que é a visão mais natural para a gente, que seria a visão de um simples, de uma pessoa que simplesmente afrontou, como é a visão mais natural, que eu acabei de falar para vocês, afrontou o mandamento, afrontou Moisés, afrontou toda a congregação de forma assintosa, ou seja, de propósito, não foi por engano, não foi porque ele quis afrontar. Mas só que há uma Midrash que propõe que este homem aqui, que quebra o Shabat indo buscar lenha, ele era nada mais, nada menos do que Zelofeade. Vocês lembram das 5 filhas de Zelofeade que fazem questão absoluta de que a herança de seu pai passe para elas? E elas vão lá pleitear isso com Moisés? Pois é, e ali elas ainda estavam no deserto, não estavam para entrar. Elas criam com tanta força na promessa de que o povo entraria na terra prometida, que elas queriam garantir que teriam herança lá na terra prometida. A ação delas é admirável e é recompensada por Yod He Vav He, por boca de Moisés, e essa história está narrada lá em Números 27. E é interessante por quê? Porque para pensar a Midrash, quando ela traz, o Rabino Akiva é quem propõe isso, ele traz que é Zelofeade, e ele traz como Zelofeade sendo um justo, um tzadik, e que de fato ele quis demonstrar com a sua própria vida o quão importante seria nunca quebrar o Shabat, porque as pessoas a partir dali temeriam. É uma interpretação maravilhosa, bem assim, diferente do que a nossa mente natural vai, ou seja, ela é uma interpretação que obedece aquele preceito, pensa elevadamente do teu próximo, do outro, né, das suas razões. E aqui, não respeitar o Shabat é não crer que Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Yod He Vav He, foi o Deus da criação, porque o Shabat, ele comemora, ele celebra a criação, né? Então é negar o Eterno, negar o Todo-Poderoso. E por que o Rabino Akiva faz essa Midrash dizendo que é sobre Zelofeade? É bem interessante, por quê? Porque em Números 27, quando a gente lê sobre as 5 filhas de Zelofeade, Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza, né, no capítulo 27, elas dizem: nosso pai morreu no deserto. Então o pai dela morreu no deserto. E ainda dizem mais, isso é o verso 3 do capítulo 27, dizem mais: e não estava na companhia dos que se ajuntaram contra Yod He Vav He. Então ele não estava no meio dos rebeldes. Qual rebelde? De Taberá, dos queixosos. Aqui na nossa Bíblia, às vezes a pontuação quer te dar a entender um outro, que é apenas uma rebelião. Mas os nossos irmãos judeus dizem que aqui há 2 alusões. Primeiro, a rebelião de Taberá, onde houve o fogo, onde eles se queixam e há o juízo com fogo. Zelofeade não estava no meio deles. E depois a rebelião de Corá, que é dita aqui em seguida. A questão é que no hebraico não existe vírgula, pontuação. Então, isso é interpretativo, né? Por quê? Porque diz que não estava na companhia dos que se rebelaram contra Yod He Vav He e na companhia de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos homens, só teve as 5 filhas. Então ele morreu no seu próprio pecado. Qual é
o próprio pecado que foi narrado, quer dizer, deixa eu explicar melhor. Qual foi um pecado particular de um homem só que foi narrado anteriormente aqui a esta passagem de Números 27? E aí os rabinos dizem, olha, o pecado particular narrado, que foi de um homem só, o seu próprio pecado que causa a morte, foi o de ir buscar lenha no Shabat. Então, eles identificam esse sujeito aqui como Zelofeade, um justo, o pai das 5 que fizeram questão absoluta de herdar a terra prometida, herdar na terra prometida, né? Argumentando, segundo os rabinos também, de forma muito inteligente, que elas dizem, bom, se uma viúva, ela tem direito a suscitar um herdeiro para o marido através do levirato, por que nós, filhas diretas, não poderíamos também, casando com alguém da nossa própria tribo, receber essa herança? E Deus as acolhe no seu argumento. Isso é maravilhoso, mas é um outro ângulo de ver a rebelião que causou morte, né? E isso para mim é maravilhoso, porque é nos ensinar a ir buscar enxergar tudo que está narrado na Torá de muitos ângulos, como um diamante, né? Tem várias lapidações. E os sábios, eles dizem, olha, a Torá tem 70 faces, 70 frentes ou ângulos pela qual nós podemos buscar conhecê-la e desvendá-la. E eu compartilho uma dessas faces com vocês hoje, nessa história do homem que morreu violando o Shabat assintosamente por apanhar lenha. Mas segundo os rabinos, ele seria um tzadik, que morreu para que outros não viessem a perecer cometendo o mesmo erro. E sim, é claro que isso aqui é uma sombra de Mashiach, o justo que se entrega à morte para que outros não venham a morrer nos seus pecados. Enxergar Yeshua na Torá é de fato entendê-la plenamente. Por isso esse Midrash é também maravilhoso. O Shabat é o 4º mandamento, 4 em hebraico é Dalet, porta. Zelofeade, sendo justo, ousou desobedecer para demonstrar que o resultado seria a morte. Morto fora do arraial, tal qual um Messias, impactou a vida do seu próximo, para que ninguém mais tivesse que morrer por causa da violação ao Shabat. E de fato não temos outra história assim. E assim eu me despeço dizendo Shalom, amigos.